Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Ivonete e hoje nós vamos falar sobre conto fantástico. Nós vamos dar atenção especial ao conto O Sinaleiro de Charles Dickens. Primeiro, você sabe o que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. É uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Ao escritor de contos dá-se o nome de contista. Quais são as características dos contos? Primeiro, há poucas personagens. O tempo e o espaço são reduzidos ao essencial. Por quê? Porque geralmente os contos eles dão 2, 3 laudas. São histórias curtas aproveitando o máximo das personagens, do tempo e do espaço. O enredo, o que é o enredo? É a sequência das ações pelas quais as personagens passam. Então, nesse enredo que é curto, geralmente ele é marcado pela existência de um único acontecimento. Esse acontecimento é extremamente importante, é o que dá toda a situação para que o conto fantástico aconteça. Ele também apresenta apenas um clímax. O clímax é o quê? Aquele momento de maior tensão da narrativa, aquele que acontece um pouquinho antes do desfecho, um pouquinho antes de terminar a história. Quais são os tipos de contos que existem? Existem os contos realistas, que narram situações realistas, não imaginárias. Também tem os contos populares, que são histórias transmitidas de uma geração para outra. Os contos de humor, que narram histórias para divertir os leitores. Tem também os contos de fadas, ou também chamado de contos maravilhosos. Nessas histórias, elas geralmente começam com o Era uma Vez, né? Há sempre envolvimento de príncipes, princesas, se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que no final sempre vai ter um final feliz. Existem vários tipos de contos, eu vou citar apenas alguns. Também existem os contos de terror, que são histórias cheias de mistério, suspense e que são escritas para causarem medo, ok? Tem também os contos fantásticos. Esse aqui é o conto que tem conquistado cada vez mais leitores. Mas por que é que tem acontecido isso? Então, o que é que tem de especial nos contos fantásticos? Os contos fantásticos são narrativas curtas que levam o elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece, algo que não poderia acontecer dentro da realidade. As histórias apresentam mistura de realidade com ficção, estão associadas a elementos sobrenaturais ou sem explicação, distante da realidade humana, composta de elementos inacreditáveis, imaginários, bem como a presença de magias, poderes sobrenaturais, fantasmas, seres de outros mundos, tá? E os contos fantásticos também, eles apresentam um enredo não linear ou zigue-zagueante. O que significa isso? Que ele mostra situações do presente, do passado, do futuro e também utiliza o recurso de flashback. O que é o flashback? É quando aquele narrador, aquele personagem, volta ao passado, ele aciona alguma coisa da memória dele. Tá? E também acontece o tempo psicológico, que é o tempo das emoções, das recordações vividas pelas personagens, ok? Então, sabendo disso, vamos conhecer um conto fantástico e fazer algumas atividades. O conto é O Sinaleiro de Charles Dickens. Antes da leitura, o que eu preciso saber? O que era e o que fazia um sinaleiro? Por que eu preciso saber disso? Porque o sinaleiro é o nome de um dos protagonistas da história, né? Então, o sinaleiro de trem é um trabalhador, né? Hoje é uma função que já não existe mais. Os sinaleiros, eles trabalhavam em condições nada fáceis. Eles precisavam ficar atentos a todos os movimentos que os trens faziam e não falhar nessa comunicação que era feita por telégrafos. Só que esses telégrafos, em alguns momentos, eles falhavam. Né? Não tinha a comunicação perfeita dos movimentos do trem. E isso causava graves acidentes. Por quê? Porque os sinaleiros eles ficavam sempre próximo às linhas, até mesmo à noite, em pequenas cabines. E aí isso fazia surgir acidentes gravíssimos e muitos sinaleiros acabavam morrendo. Ok? Então vamos lá. Começando o conto, tá? Eu já vou começar para vocês de uma parte adiante. Então, o que acontecia?
Era exatamente assim que estava a personagem do conto, dentro de uma cabine, né? Do conto O Sinaleiro. Quando o narrador, a pessoa que vai contar a história pra gente, viu essa personagem de cima de um penhasco e gritou: "Alô, aí embaixo!" O que ele não poderia imaginar é que a frase dita seria um péssimo jeito de começar um bate-papo. Após ouvir essa frase, o sinaleiro recebeu muito desconfiado e a conversa custou a avançar. Por fim, o homem confessou ao visitante: "Estou perturbado, senhor, estou perturbado." O narrador procurou saber o que acontecia. "Com o quê? O que o perturba?" Só recebeu, porém, a promessa de que a explicação seria dada em outro momento, em visita futura. "É muito difícil explicá-lo, senhor. É algo sobre o que é muito difícil falar. Se algum dia o senhor me fizer outra visita, tentarei contar-lhe." E assim continua a história para vocês. O Sinaleiro, parte 1. "Boa noite. Então, e aqui está a minha mão." "Boa noite, senhor. Aqui está a minha." Com isso, caminhamos lado a lado até a sua cabina. Entramos, fechamos a porta e sentamos-nos ao lado do fogo. Então, isso está acontecendo aqui, ó, no presente, né? O narrador se encontra com o sinaleiro. E aí o sinaleiro começa: "Decidi, senhor," começou ele, inclinando-se para a frente assim que nos sentamos e falando num tom pouco acima de um sussurro, ou seja, uma voz bem baixa, que não precisara perguntar duas vezes sobre o que me perturba. "Tomei o senhor por outra pessoa ontem à noite, o que me perturba." O narrador então pergunta: "Esse engano?" "Não, a outra pessoa." "Quem é ela?" "Não sei." "Parecida comigo?" "Não sei, nunca vi o rosto. O braço esquerdo está na frente do rosto e o braço direito está acenando com violência, assim." E aí esse sinaleiro começou a demonstrar, né? E o narrador seguiu seu gesto com os olhos e era o de um braço a agitar-se com extrema comoção e veemência. "Pelo amor de Deus, saia do caminho." Numa noite enluarada, disse o homem: "Eu estava sentado aqui quando ouvi uma voz gritar: 'Alô, aí embaixo!' Fiz um movimento, olhei daquela porta e vi essa pessoa de pé ao lado da luz vermelha, perto do túnel, acenando exatamente como lhe mostrei agora. A voz parecia rouca de tanto gritar e gritava: 'Cuidado, cuidado!' E depois novamente: 'Alô, aí embaixo, cuidado!' Peguei minha lanterna, acendi a luz vermelha e corri em direção à figura, dizendo: 'O que há de errado? O que aconteceu? Onde?' Eu estava perto da escuridão do túnel. Avancei para bem perto dele, pois estranhei o fato de manter a manga diante de seus olhos. Corri para ele e, quando estendi minha mão para puxar a manga, ele desapareceu. 'Dentro do túnel?' Indaguei. Não, corri para dentro do túnel, 500 jardas, parei, levantei minha lanterna acima da cabeça e vi as figuras de uma certa distância e as gotas de umidade descendo pelas paredes e escorrendo pelo arco. Corri para fora novamente, mais rápido do que correra para dentro dele, pois tem um pavor mortal do lugar, e olhei tudo em volta da luz vermelha, com a minha própria luz vermelha, e subi a escada de ferro e até a galeria acima e desci novamente correndo de volta para cá. Telegrafei para ambos os lados. Houve um alerta, alguma coisa errada? A resposta de ambos foi: tudo certo. Afastando o lento toque de um dedo gelado a subir pela minha espinha, expliquei-lhe que aquela imagem devia ser uma ilusão de ótica e que se sabia que essas imagens originadas por doença dos nervos delicados que comandam as funções dos olhos muitas vezes perturbavam os pacientes, alguns dos quais haviam reconhecido a natureza de sua ansiedade e até mesmo provocando-a por experiências consigo mesmo. Quanto ao grito imaginário, expliquei: ouça apenas por um momento o vento nesse vale artificial enquanto falamos com vozes tão baixas e como ele faz dos fios do telégrafo uma harpa extremamente sonora. Então vamos lá. O que nós percebemos até aqui? Eu mostrei para vocês um narrador chegando para conversar com o sinaleiro. Em um momento, eu destaquei também aspas duplas e dentro dessas aspas duplas, aspas simples. Por quê? O que quer dizer isso? Quando é que eu utilizo aspas duplas? Quando eu tenho uma pessoa falando. E se quando alguém está narrando, aparece uma outra pessoa dentro dessa fala?
aí eu coloco as aspas simples. Foi isso que eu destaquei para vocês no momento anterior. E aqui nessa parte eu coloquei lá, expliquei-lhe que aquela imagem devia ser uma ilusão de ótica, né? Eu não estava entendendo, então eu quis falar para ele, olha, pode ser uma coisa, sua cabeça está criando, os seus nervos estão numa situação delicada, então isso acontece e tal, né? Ouça aqui, ó, por um momento, o vento tá fazendo um barulho, que a gente tá conversando quase sussurrando, bem baixinho. E aí, vamos lá às primeiras atividades. Primeiras impressões. Observe. Quando é que os verbos usados pelo narrador estão no presente e quando estão no passado? O que é que você conclui com isso? Então, quando eu paro para observar, eu vejo que os verbos estão no presente quando o narrador está falando diretamente com o sinaleiro. E no passado, quando ele narra ao leitor o que é que aconteceu com ele há um tempo atrás. Qual é a finalidade das aspas duplas no texto? Acabei de dizer a vocês. Marcam os diálogos entre o narrador e o sinaleiro, né? Então, isso aí. E qual a finalidade das aspas simples? Elas marcam a citação das falas que teriam sido ditas pelo homem que o sinaleiro viu como uma aparição. Então, quando tem uma pessoa falando, aspas duplas. Quando outra pessoa fala dentro da fala desse outro, eu utilizo as aspas simples, ok? Continuando. Por que a presença do narrador perturba inicialmente o sinaleiro? Porque o sinaleiro, ele havia confundido o narrador com uma espécie de aparição que ele viu inicialmente. Lembram que essa aparição teria dito a mesma frase. Alô, aí embaixo, né? Então, essa é a frase que fez com que o sinaleiro confundisse o narrador, porque ele achou que fosse a aparição que ele tinha tido há um tempo atrás, ok? Qual passagem indica que o narrador se assustou com o que ouviu? Afastando o lento toque de um dedo gelado a subir pela minha espinha. Então, quando eu sinto um frio nas costas, um gelo, significa que eu estou sentindo medo. Então, nesse momento foi que o narrador sentiu medo. Quais passagens sinalizam que o narrador prefere acreditar em explicações ligadas ao mundo real? No trecho que ele diz assim, ó, expliquei-lhe que aquela imagem devia ser uma ilusão de ótica e se sabia que essas imagens, originadas por doença dos nervos delicados, que comandam as funções dos olhos, muitas vezes perturbavam os pacientes, alguns dos quais haviam reconhecido a natureza de sua ansiedade e até mesmo provocando-a por experiências consigo mesmo. Então, ele está tentando explicar que aquilo, não, isso é real, isso acontece mesmo, olha, tá, a pessoa está ruim dos nervos e aí vê essas situações e tal, né? E aí, continua a história. O sinaleiro, parte 2. Tudo isso estava muito certo, respondeu ele. Depois que já estávamos sentados por bons minutos, você já deveria ter pensado no vento e nos fios. Ele, que tantas vezes passara longas noites de inferno ali sozinho e em vigília, mas rogou-me atentar para o fato de que ainda não terminara. Pedi desculpas e ele lentamente acrescentou essas palavras, tocando em meu braço. 6 horas após a aparição, aconteceu o famoso acidente desta linha. E durante 10 horas, os mortos e feridos foram trazidos de dentro do túnel, sobre o ponto em que estivera a imagem. Eita, tá vendo aí o que tá acontecendo? Né? A voz falou e depois de 6 horas aconteceu um enorme, um mega acidente. Muitas pessoas morreram e naquele lugar que tinha aparecido esse ser é que as pessoas iam sendo retiradas, as pessoas mortas. Um calafrio desagradável subiu-me pelo corpo, mas fiz o possível para ignorá-lo. Era inegável. Repliquei que se tratava de uma coincidência notável e, na medida certa, para impressioná-lo. Mas era inquestionável que coincidências notáveis que ocorriam sempre, que elas devem ser levadas em conta ao lidar com assuntos desse tipo.
Embora certamente devesse admitir, acrescentei, pois julgava prever que ele iria contra-argumentar, que homens de bom senso geralmente não incluem coincidências nas previsões dos acontecimentos cotidianos. Ele novamente rogou-me que atentasse para o fato de que não terminara. Novamente pedi desculpas por tê-lo interrompido. Isso, disse ele, pondo a mão em meu braço de novo e olhando por sobre o ombro com olhos vazios. Aconteceu exatamente um ano atrás. 6 ou 7 meses se passaram e eu me recobrara da surpresa e do choque quando uma manhã, ao amanhecer, de pé, naquela porta, olhei para a luz vermelha e vi o espectro novamente. Ele parou com um olhar fixo para mim. Ele gritou? Não. Ficou em silêncio. Ele acenou? Não. Encostou-se ao poste da lanterna com as 2 mãos diante do rosto, assim. Mais uma vez segui seu gesto com os olhos. Era um gesto de luto. Já vi essa postura em figuras de pedra sobre túmulos. Você foi até ele? Entrei e sentei-me em parte para recobrar o domínio dos meus pensamentos, em parte porque me sentia a ponto de desmaiar. Quando fui novamente até a porta, a luz do dia brilhava e o fantasma desaparecera. Mas nada mais aconteceu, foi tudo. Ele me tocou o braço com seu dedo indicador 2 ou 3 vezes, acompanhando cada um desses gestos com uma inclinação da cabeça aterrorizado. Naquele mesmo dia, quando um trem saiu do túnel, notei numa janela do vagão para o meu lado o que parecia uma confusão de mãos e de cabeças e algo acenava. Eu o vi a tempo de fazer um sinal para o foguista parar. Ele desligou e freou, mas o trem arrastou-se outras 150 jardas ou mais. Corri para ele e enquanto o acompanhava ouvi gritos agudos, choros terríveis. Uma bela e jovem senhora morrera instantaneamente em um dos compartimentos e foi trazida para cá. Deitaram-na neste chão aqui, entre nós dois. Involuntariamente recuei minha cadeira enquanto meu olhar ia das tábuas para as quais ele apontava para ele próprio. Verdade, Senhor, verdade. Foi exatamente assim que aconteceu. Estou lhe dizendo. Eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada que conviesse, e minha boca estava muito seca. O vento e os fios receberam a história com um longo gemido de lamento. Ele recomeçou. Agora, Senhor, ouça bem e avalie a perturbação de meu espírito. Ok? Então, chegamos a mais uma parte bastante interessante da história, né? Então, mais algumas questões. Que alteração ocorre com as reações do narrador diante dos novos acontecimentos contados pelo sinaleiro? Então, aqui ficou bem claro que o narrador não consegue mais argumentos lógicos para explicar as 2 ocorrências, né? E lá na frase do texto está: eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada que conviesse, e minha boca estava seca, ele estava com medo, né? E aí tem mais uma questão, personificação. O que é personificação? É quando eu atribuo características de pessoas, né, características humanas, a seres que não são humanos. Aqui na história eu tenho o vento, tenho os fios que receberam, né, aquela história num lamento. Investigue em dicionários impressos ou digitais os sentidos possíveis para o verbo lamentar. Então, o que é que significa? Tem vários sentidos, mas aqui dentro do texto, ele é o ato de se expressar com muita tristeza, né? É uma reclamação, um gemido, um choro, tem muita tristeza envolvida. Como que a personificação que ocorre em o vento e os fios receberam a história com um longo gemido de lamento. Vento geme? Não, essa é uma característica de pessoas. Por isso é que aqui eu tenho uma personificação. São pessoas que gemem. E aqui essa característica foi atribuída ao vento e aos fios. Então, essa personificação ajuda a expressar o que o narrador passou a sentir. Sim, né? O narrador expressa nesses sons seu próprio sentimento em relação ao que ouviu do sinaleiro. Tinha muita tristeza, muito gemido, muito choro, muita angústia diante da impossibilidade de dizer algo lógico para ele.
né? Então, mais uma questão. As duas aparições do fantasma estão no passado, em relação ao momento em que o sinaleiro conversa com o narrador. Entretanto, o sinaleiro ainda demonstra perturbação. Que hipóteses o leitor pode ter sobre isso? Por que será que ele ainda está perturbado? Por que possivelmente o sinaleiro está com essa perturbação? Então, no relato do sinaleiro, sempre que ocorreu essa aparição, logo depois aconteceu um acidente. Então, é por isso que ele tem pavor de lembrar, porque se vai aparecer, há uma grande possibilidade de que também aconteça outro acidente. Então, sempre que essa aparição surge, horas depois acontece um acidente muitíssimo grave, ok? Então, vamos continuar. O Sinaleiro, parte 3. O espectro voltou uma semana atrás. Desde então, ele está lá, de quando em quando, intermitentemente. Ao lado da lanterna? Ao lado da lanterna de alerta. O que ele parece estar fazendo? Ele repetiu, se possível, com uma emoção e veemência maior, a gesticulação anterior de "Pelo amor de Deus, saia do caminho!" Depois continuou. Não tenho paz ou tranquilidade por causa disso. Ele me chama durante minutos seguidos de uma forma angustiada. Aí embaixo, cuidado, cuidado. Ele fica acenando para mim. Ele toca meu sininho. Nesse momento, eu o interrompi. Ele tocou seu sino ontem à noite, quando eu estava aqui, e você foi até a porta? 2 vezes. Ora, veja, disse eu, como sua imaginação engana. Meus olhos estavam no sino e meus ouvidos atentos. E se estou vivo, ele não tocou então. Não, nenhuma vez, exceto do modo natural das coisas físicas, quando a estação comunicou-se com você. Ele balançou a cabeça. Eu nunca me enganei, senhor. Nunca confundi a badalada do espectro com a humana. O badalar do fantasma é uma vibração estranha no sino que não provém de mais nada. E não afirmei que não se vê o sino balançar. Não surpreende que o senhor não o tenha ouvido, mas eu ouvi. E o espectro pareceu estar lá quando você olhou para fora? Ele estava lá. Ambas as vezes? Repetiu com firmeza. Ambas as vezes. Você poderia ir até a porta comigo e procurá-lo agora? Ele mordeu o lábio inferior, como se relutasse um pouco, mas levantou-se. Abri a porta e fiquei no degrau enquanto ele se deteve na soleira. Ali estavam as altas paredes de pedras molhadas no entalho. Ali estavam as estrelas bem acima delas. Você o vê? Perguntei-lhe, observando atentamente seu rosto. Seus olhos estavam arregalados e fatigados, mas não muito mais do que haviam estado os meus quando os dirigira atentamente para o mesmo ponto. Não, respondeu ele. Ele não está lá. Exatamente, disse eu. Entramos novamente, fechamos a porta e sentamo-nos. Eu estava pensando em como aproveitar essa vantagem, se é que podemos chamá-la assim. Quando ele retomou a conversa de um modo tão direto, admitindo que não poderíamos discordar seriamente diante do fato que sentia estar em uma posição muito desfavorável. A essa altura, o senhor compreenderá perfeitamente, disse ele, que o que me perturba de modo tão terrível é a pergunta: o que quer dizer o espectro? Eu não tinha certeza, disse-lhe eu, de tê-lo compreendido perfeitamente. Ele estava me avisando do quê? Disse ele, ruminando os olhos no fogo e apenas de vez em quando os voltando para mim. Qual é o perigo? Onde está o perigo? Há um perigo à espreita em algum lugar na linha. Alguma terrível desgraça está para acontecer. Quanto a isso, não há dúvida. Nesta terceira vez, depois do que aconteceu antes, mas com certeza isso me atormenta. O que posso fazer? Ele tirou seu lenço e enxugou as gotas de suor de sua testa febril. Se eu telegrafar, perigo para um dos lados ou para ambos, não posso alegar nenhum motivo para tanto. Continuou ele, enxugando as palmas das mãos. Eu iria me arrumar problemas e não adiantaria nada. Eles pensariam que estou louco. O que sucederia seria isto. Mensagem, perigo, cuidado. Resposta, que perigo? Onde? Mensagem, não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado. Eles me demitiriam. O que mais poderia fazer? Seu sofrimento causava grande pena. Era a tortura mental de um homem consciencioso, oprimido intoleravelmente por uma responsabilidade ininteligível que envolvia vidas.
Quando ele ficou pela primeira vez sobre a luz do perigo, continuou, afastando da testa seus cabelos escuros e esfregando as mãos pelas têmporas, num gesto de desespero febril. Por que não me dizer onde esse acidente devia acontecer, se ele devia acontecer? Por que não me dizer como ele poderia ter sido evitado, se ele pudesse ser evitado? Quando de sua segunda aparição, ele escondeu o rosto. Por que em vez disso não me disse? Ela vai morrer. Diga-lhes para mantê-la em casa. Se ele visse nessas duas ocasiões apenas para me mostrar que seus avisos eram verdadeiros e, portanto, para preparar-me para o terceiro, por que simplesmente não me avisar agora? E eu, Deus me ajude, um simples e pobre sinaleiro neste lugar solitário, por que não ir até alguém com credibilidade e poder para agir? Quando o vi nesse estado, compreendi que, em favor do pobre homem, assim como para a segurança do público, o que me cabia fazer no momento era acalmá-lo. Consequentemente, deixando de lado toda a discussão entre nós sobre o que era real e o que não era, argumentei com ele que quem quer que exercesse tão conscienciosa sua função fazia o bem e que, ao menos para seu consolo, ele compreendia seu dever, embora não compreendesse essas aparições malditas. Nesse esforço, eu me saí muito melhor do que na tentativa de convencê-lo de que estava errado. Ele ficou calmo. As ocupações inerentes a seu posto, à medida que a noite avançava, começaram a requisitar cada vez mais sua atenção. E eu o deixei às 2 da manhã. Eu me ofereci para ficar a noite toda, mas ele absolutamente não quis. Que eu mais de uma vez olhei para trás, para a luz vermelha, enquanto subia pelo caminho, que eu não gostava da luz vermelha e que teria dormido muito mal se minha cama estivesse sobre ela, são fatos que não vejo motivo para esconder. Nem gostei das duas sequências do acidente e da moça morta. Não vejo motivo para esconder isso também. Mas o que mais me ocupava o pensamento era a reflexão sobre como deveria agir, agora que me fora feita uma tal revelação. Eu verificara que o homem era inteligente, atento, escrupuloso e pontual, mas por quanto tempo ele continuaria assim, nesse estado de espírito? Apesar de sua posição subordinada, ele tinha uma responsabilidade da maior importância. Gostaria eu, por exemplo, de apostar minha própria vida nas possibilidades de ele continuar a executá-la com perfeição? Incapaz de superar uma sensação de cometer, de certa forma, uma traição, se comunicasse aos seus superiores na companhia o que ele me dissera, sem primeiro ter uma conversa franca e propor uma solução intermediária para ele, resolvi, por fim, oferecer-me para acompanhá-lo e também guardar segredo por uns tempos, ao melhor médico especialista que pudéssemos consultar na região e pedir sua opinião. Uma mudança no seu turno de serviço ocorreria na noite seguinte. Segundo ele me informara, ele estaria livre 1 hora ou 2 após o amanhecer e voltaria logo depois do anoitecer. Tínhamos marcado o nosso encontro conforme esse esquema. Então, mais um pouco da história aí, né? Nós temos aí um narrador já preocupado com esse sinaleiro, pensando nos problemas psicológicos dele, em toda a situação que envolvia, mas e agora? O que é que ele deve fazer? Suas hipóteses a respeito de por que o sinaleiro continuava perturbado se confirmaram? Até aí? Você já tinha pensado nisso, que era com relação à aparição? Se aparecer de novo, um grave acidente vai acontecer. Você pensou nisso? Elas se confirmaram? Sim, não e por quê? Você sabe o que é um dilema? Que dilema que esse nosso narrador aí está experimentando? Nós temos aí, né, o dilema estar entre duas situações. E o narrador, ele está dividido entre comunicar o estado de espírito do sinaleiro, né, o estado mental, a seus superiores, traindo sua confiança e possivelmente prejudicando-o. Então, denuncio ou não denuncio esse sinaleiro para quem manda ele, para os chefes dele? Ou se eu mantenho como está, mantenho a confiança e coloco a segurança de outras pessoas em risco, o que é que eu tenho que fazer? Então, esse é o dilema que o nosso narrador está experimentando nesse momento. Se você estivesse no lugar do narrador, o que é que teria decidido fazer? Contava? Não contava? Pensaria nas pessoas? Pensaria no sinaleiro e no emprego dele? O que você faria e por quê? Continuando o sinaleiro,
quarta e última parte. A noite seguinte estava agradável e eu saí cedo de casa a fim de desfrutá-la. O sol ainda não se pusera quando atravessei a calçada próxima do topo do entalhe profundo. Eu estenderia minha caminhada por 1 hora. Disse comigo, meia hora para ir, meia hora para voltar. Então já seria hora de ir à cabina do meu sinaleiro. Antes de prosseguir meu passeio, pisei na borda e mecanicamente olhei para baixo, no lugar de onde o vira pela primeira vez. Não consigo descrever o calafrio que me percorreu quando, junto à boca do túnel, vi o vulto de um homem com sua manga esquerda sobre os olhos, acenando veemente com o braço direito. O indizível horror que me sufocava passou num minuto, pois logo vi que esse vulto era de fato um homem e que havia um pequeno grupo de outros homens em pé a uma pouca distância dali, para quem ele parecia estar acenando o gesto que fizera. A luz de perigo ainda não estava acesa. Junto ao poste estava uma pequena tenda baixa que nunca vira antes, com suporte de madeira e lona. Não parecia maior do que uma cama. Com uma sensação inelutável de que havia algo errado, com um súbito medo do sentimento de culpa pelo erro fatal de ter deixado o homem ali e não ter feito com que enviasse alguém para supervisioná-lo ou corrigir o que ele fazia, desci o caminho chanfrado o mais depressa que pude. O que aconteceu? Perguntei aos homens. O sinaleiro foi morto esta manhã, senhor. Não é o homem daquela cabina, é? É, sim, senhor. O homem que conheço. O senhor o reconhecerá? Se o conhecia, disse o homem, que era um porta-voz, descobrindo solenemente sua própria cabeça e levantando uma ponta da lona, pois seu rosto não se alterou. Meu Deus, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Perguntei, virando para um e para o outro, enquanto a cabina era novamente fechada. Ele foi morto por uma locomotiva, senhor. Ninguém na Inglaterra conhecia melhor seu trabalho do que ele, mas não se sabe por quê. Ele não saiu do trilho externo. Foi em pleno dia. Ele havia acendido a luz e tinha na mão a lanterna. Quando a locomotiva saiu do túnel, ele estava de costas para ela e foi atingido. Aquele homem ali estava no comando e mostrando como aconteceu. Mostra este cavaleiro, Tom. O homem, que usava uma capa tosca e escura, recuou para o lugar onde estivera antes, junto à boca do túnel. Depois da curva do túnel, senhor, disse ele, eu o vi, no fim, como que numa luneta. Não deu tempo de diminuir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso. Como ele pareceu não ouvir o apito, eu desliguei a máquina quando estávamos próximos dele e chamei-o o mais alto que pude. O que disse? Eu disse, alô, aí embaixo, cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus, saia do caminho. Levei um choque. Ah, foi terrível, senhor. Eu não parei de gritar para ele. Pus meu braço na frente dos olhos para não ver e acenei este outro até o último momento, mas de nada adiantou. Para não prolongar a narrativa com detalhes acerca de algumas das estranhas circunstâncias, mais do que de outras, posso, ao encerrá-la, sublinhar a coincidência de que o alerta do maquinista da locomotiva incluía não apenas as palavras que o infeliz sinaleiro repetira para mim e que dizia persegui-lo, mas também as palavras que não ele, mas eu próprio associara, e apenas mentalmente, ao gesto que ele imitara. E aí, gostaram? Você esperava esse final para o conto? O que vocês acharam aí desse desfecho? O homem estava narrando a própria morte, a aparição tinha surgido e aí algo terrível iria acontecer. E o que foi esse algo terrível? Como que vocês viram aí o final desse conto? Gostaram? Escrevam aí para mim. Além de um acontecimento sobrenatural, quais explicações lógicas poderiam ter sido dadas para o que aconteceu com o sinaleiro? O que vocês acham? As difíceis condições de trabalho do sinaleiro. Lembra lá no começo que eu falei para vocês? Né? O sinal chegava por telégrafo e aí eles ficavam muito próximos das linhas, tinha muito estresse, aí
findavam por acontecer acidentes bastante graves e eles morriam, né? O estresse mental em que os trabalhadores se encontravam, com o fato de ele ficar assustado com aquela imaginação dele, com aquela aparição, com aquele suposto fantasma, ele não prestou atenção nos sinais reais de perigo, misturou na mente dele aquela aparição e o que era de fato a vida real, misturou realidade e ficção e aconteceu a fatalidade. No início do conto, o sinaleiro também teve medo do narrador, achando que ele fosse, né, uma aparição. E quando aconteceu a situação real, ele não percebeu e acabou sendo morto, ainda que fosse um sinaleiro bastante cuidadoso. Em sua opinião, o que faz com que, apesar das explicações lógicas cabíveis, o conto cause sensações como medo e espanto? O que isso faz causar? O que você acha, né, que está acontecendo aí? Tem as explicações lógicas, o estresse, o cansaço emocional, psicológico. Então, coloque aí com suas palavras. E, então, para terminar, qual frase repetida ao longo da narrativa ajuda a criar essa sensação? Alô? Aí embaixo? Então, é isso, nós terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e apreciado o conto O Sinaleiro, de Charles Dickens.